Fala rapaziada, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Dedocto 46 Motopeças. Vai aqui mais uma dica importante para você que é amante das motocicletas. Aqui é o Cosme que está falando. Fico ainda aguardando para você que ainda não veio conhecer nossa loja. Comparece aqui, venha ver nossos capacetes, venha ver as peças e as promoções que nós sempre estamos fazendo. Isso, claro, dependendo do valor da sua compra, você pode ganhar de brinde uma carteira, um porta-documento, um chaveiro. Então, dá um pulinho aqui, bate um papo, faz um orçamento com a gente antes de comprar na concorrência. Vem aqui, dá uma moral aí pra gente aí que nós vamos ser parceiros nessa empreitada, beleza? Bom, dica de hoje, nós vamos falar sobre o uso de alongadores em amortecedores para motos. Você que tem uma CB300, uma Twister, uma Bros, uma XRE, uma Falcon, uma Lander, ou seja, motos que utilizam o sistema de amortecimento traseiro com ProLink, que usa um amortecedor só. Como você deve se portar quando quiser usar o seu amortecedor, tá? Com um alongador. Isso aqui é um alongador que aumenta em 5 centímetros a altura do seu amortecedor traseiro, beleza? Então, vamos lá. Isso tem alguns cuidados necessários a se tomar. Não é usual que os nossos mecânicos saibam como funciona os amortecedores e simplesmente eles instalam. Para quem é alto, né, a pilotagem realmente fica melhor quando você bota um alongador. O moto fica mais confortável. Só que isso tem prejuízos potenciais que podem ocorrer na sua moto. Você pode ter uma redução na vida da sua relação, da sua corrente. Você tem uma redução na vida do seu amortecedor. Você tem um desgaste maior nas buchas da balança, então nos rolamentos. Há um preço a que se pagar quando você toma a decisão de colocar um alongador. Vamos aqui entender como funciona. Não que seja proibido, mas é bom se tomar alguns cuidados, tá? Vamos lá. Aqui está a nossa moto, tá bom? Beleza? E aí, nós vamos ver o seguinte, tá? Aqui, você tem a parte da bengala. E o nosso amortecedor traseiro tá aqui, beleza? Então, o que você tem? Você tem um deslocamento, conforme você vai pilotando as irregularidades da pista. Você tem um deslocamento na parte dianteira muito maior do que o deslocamento na parte traseira, que é pequenininho. Então, o que a gente chama aqui que L1 é muito maior do que L2. L1 é o que? É o deslocamento da bengala. L2 é o deslocamento do amortecedor traseiro, tá? É claro, você então tem essa diferença e nós vamos entender por quê. Aqui há um gráfico em preto, é o comportamento do amortecedor traseiro, em vermelho é do dianteiro. Vamos entender como funciona. A linha vertical é a amplitude, ou seja, a distância de deslocamento do amortecedor. E aqui no eixo X, você tem então a frequência, quantas vezes o teu amortecedor vai subir e descer, subir e descer. Vamos observar que o dianteiro, ele tem uma amplitude muito alta e uma frequência muito espaçada, uma frequência muito baixa, tá vendo? Vai, volta, demora, ou seja, é como se ele fosse mais na câmera lenta, o dianteiro. Ele se movimenta com muito mais deslocamento, porém numa velocidade de ida e volta menor. O de trás, você tem um deslocamento bem menor, muito menor, porém com uma frequência muito maior, ou seja, como se ele fizesse pouco movimento, porém várias vezes, né? Então o da frente você tem esse movimento e o de trás você tem esse movimento. Claro,
Se houvesse essa curva no amortecedor traseiro que nós vemos no dianteiro, você ia pilotar com a bunda pulando, né? Então, é claro, são deslocamentos na traseira pequenos que você acaba nem sentindo tanto se o teu amortecedor estiver bom, e várias vezes. Por que isso acontece? O peso da nossa moto, ele é concentrado aqui. Esse amortecedor, ele é planejado, projetado para estar exatamente no centro de gravidade da tua moto. Seria um centro de gravidade. Não vou dar aula de engenharia aqui para vocês, mas vou dar uma rápida ideia do que é um centro de gravidade de um corpo qualquer, um corpo sólido qualquer, tá? A moto, um carro, todos eles têm o seu centro de gravidade. O centro de gravidade é onde, teoricamente, está concentrado a força peso. Vamos aqui, então, entender o que é um centro de gravidade nesta peça em forma de T. Aqui você tem uma peça em forma de T. E aí, onde seria essa peça, se você quisesse calcular o centro de gravidade dessa peça? Não dá para chutar, dizer que é no meio dessa área aqui, ou no meio dessa, não. Existem fórmulas que você usa, tá, para o cálculo dessa grandeza, né? Então você tem que um cálculo de um centro de gravidade, ele é igual ao quê? O somatório da área, uma determinada área, vezes o centro dessa área em relação ao eixo Y, mais a área da outra superfície, vezes a distância do centro dessa outra superfície até o zero do eixo Y. Então, você tem aqui, por exemplo, nessas duas barras, esse T, que tem 5 centímetros por 15 centímetros, e aqui também 5 centímetros por 15, foi feito aqui um cálculo e se encontrou que o centro de gravidade daquela peça ali está a 8,75, é isto? 8,75, isso mesmo, está aqui, 8,75, tá? O que acontece então? Não é simplesmente olhar o meio é aqui, não, isso é feito um cálculo. Então, os engenheiros da Honda, da Triumph, da Yamaha, seja lá qual for a fábrica, calcularam isso. Quando você vem e desloca o teu centro de gravidade colocando um alongador, esse comportamento aqui resultante, essa curva que você tem entre a diferença de frequência da dianteira com a diferença de frequência da traseira, isso vai mudar. Ou seja, esse curso pode aumentar ou pode diminuir. Você vai ter um comportamento na tua moto diferenciado. Ou a tua frente vai ficar leve demais, ou você vai começar a sentir um pouco mais de vibração na parte traseira da tua moto. Aconselha-se, mas isso só para mecânicos que tenham uma boa experiência, normalmente de autorizadas, tá? Que ao se colocar um alongador, que você tenha uma nova colocação de óleo, ou com mais ou com menos. Normalmente com um pouco menos de óleo para descer a parte dianteira, para que a parte dianteira fique mais presa ao chão, porque você vai tender a ficar com uma frente muito leve. E se você é amante daqueles que gostam de rodar muito rápido, fazer curvas muito íngremes, você vai ter diferença na sua pilotagem, tá? Então, muito cuidado quando for colocar um alongador, tá bom? Porque isso aqui, a gente dá um exemplo rápido. Aqui, você tem uma coisa chamada braço de alavanca. Quando você quer fazer uma força, se você aumenta o tamanho da distância num braço de alavanca, você diminui a força que você vai fazer. Se você diminui esse braço, você vai ter que fazer muito mais força para levantar um determinado peso. Isso vai acontecer aqui. Como você está colocando um alongador, você está diminuindo o esforço que a moto vai fazer em relação ao teu peso. Então ela vai ficar meio molenga. Isso vai se transferir para a tua corrente direto.
tensões, a tua corrente vai ser muito solicitada e vai gastar mais rápido, tá? Então, essa é uma condição que o mecânico deve conhecer ao fazer. Claro, se você anda devagarzinho e tal, e só quer um conforto, anda sempre no meio da estrada, aqui na cidade, né, não faz viagem longa, isso não vai ter problema nenhum. Você pode fazer que você vai ficar confortável, tá? Mas, para quem pega pista longa, isso vai fazer uma diferença danada, tá? Então, peço que vocês tomem cuidado. Eu vendo aqui alongador, mas sempre que a pessoa me pergunta, eu dou a dica, cuidado com quem vai instalar. Você procura ver que altura vai colocar a tua moto, que altura que ela está agora, tá bom? Folgue um pouco a tua corrente depois disso. Se você carrega carona com frequência, tem que folgar mais ainda. Então, essas coisas têm que ser vistas, beleza? Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, pode perguntar pelo nosso zap, pode perguntar aí pelo vídeo, que a gente está aqui pronto para responder. Beleza, pessoal? Um abraço e faz aquela visita que eu vou cobrar vocês. Valeu? Um abraço.